Se tem um período de nossas vidas em que a gente não tem certeza de nada e ao mesmo tempo a gente quer que tudo aconteça de uma só vez, é entre os nossos 20 e 30 anos de idade. Nesse período que a gente tende a olhar para a grama do vizinho através das redes sociais e começamos a nos comparar com a vida deles, né? Muitos já estão se casando ou estão em um relacionamento de longo prazo. Outros estão se formando na faculdade que sempre sonharam, outros estão, sei lá, fazendo sucesso, estão comprando suas casas, estão morando sozinhos, saíram já das casas dos pais. E mesmo a gente sendo cristão, cara, a gente, infelizmente, a gente acaba se comparando até mesmo com quem a gente não deveria se comparar. Na verdade, a gente só deveria se comparar com nós mesmos, mas infelizmente a gente tende a se comparar até com quem é ímpio, até com quem não vive os princípios de Deus e acaba tendo sucesso em alguma área que a gente também gostaria de ter. Eu digo isso por mim mesmo. Eu, infelizmente, estou em uma fase dessas difícil e eu gostaria de ter realizado muitas coisas da minha vida e, infelizmente, eu ainda não realizei. E às vezes eu até me pego pensando, aonde foi que eu errei, cara? Aonde foi que eu fiz algo tão maléfico para que minha vida não tivesse avançado como eu gostaria, mesmo eu tendo batalhado tanto. Enquanto aquela pessoa lá, aquele ímpio, digamos assim, né, aquela pessoa que não conhece a Cristo e vive do jeito que quiser, ela tá, digamos, em um patamar em que talvez eu gostaria de estar. E pode parecer até contraditório, né, eu estar gravando esse vídeo, porque embora eu esteja gravando esse vídeo sobre a resposta que Deus tem para você, eu também me encontro em um balaio de gato possivelmente semelhante ao que você se encontra. Eu tenho quase 29 anos e mesmo sendo cristão há não sei quantos anos, e praticando os ensinamentos bíblicos, sempre seguindo o máximo possível daquilo que o Senhor me orienta a fazer através da Bíblia, através da sua palavra, eu ainda me pego, às vezes, ansioso sobre a minha vida, fazendo questionamentos do porquê tá assim, do porquê tá assado, por que isso não aconteceu, porque, enfim, esses questionamentos que a maioria das pessoas, principalmente entre os 20 e 30 anos, se fazem e muitos são cristãos. Eu acredito que todo mundo aqui sonha e todo mundo aqui gostaria de estar em um patamar com uma certa idade, né? Eu também me enquadro nesse grupo de pessoas, né, que queria, sei lá, estar casado, estar talvez em uma casa muito grande ou com um carro dos sonhos, até, sei lá, os 30 e poucos. Muitos querem até antes, né? E as coisas, infelizmente, não ocorrem como a gente planejou há muito tempo atrás. E o que acontece? Muitas das vezes a gente se sente frustrado por não ter construído muitas coisas, por não ter muitas realizações, mesmo que a gente esteja batalhando muito e tendo fé que Deus vai realizar e etc, mas não acontece do jeito que a gente gostaria. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas passagens em que Deus tem falado muito comigo e eu tenho certeza de que vai falar muito com você também. Eu estava fazendo meu devocional, né, usando aquele aplicativo chamado Glorify, e me deparei com uma mensagem em que Jesus ele fala uma coisa, uma não, algumas coisas muito importantes que muitas das vezes a gente passa batido por aquela mensagem, só que a gente não percebe o grau do peso que aquela mensagem tem para as nossas vidas. E essa mensagem está lá no livro de João 15, do 4 ao 10. Deixa eu abrir aqui. João 15, do 4 ao 10. E achei aqui, a minha Bíblia é a King James, tá? E no verso 4 já começa dizendo o seguinte. Ah, não gostei dessa tradução, cara. Pega outra Bíblia. A Bíblia que eu vou ler aqui é a Thompson, essa grandona aqui, Bíblia de Estudo, e a tradução dela é a AEC. É a Almeida, edição contemporânea. E aqui diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. E seguindo aqui, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Pesado, hein? Se permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É, você não leu errado. Ele falou isso mesmo. Aí aqui no 8 ele diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus, para fechar aqui essa parte, no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Por uma boa parte da minha vida, eu, por exemplo, eu fiquei batalhando para ter realizações, para fazer com que os projetos que eu estava construindo dessem certo, e eu estava negligenciando a Cristo. Não que eu não fosse cristão, estivesse desviado, vivendo em pecado, etc. Não, mas eu não estava priorizando a Cristo, colocando ele em primeiro lugar da minha vida. E aqui ele diz que para a gente ter sucesso, para a gente ter frutos, para que a gente gere frutos, a gente precisa permanecer nele. Ou seja, a gente precisa priorizar eles. E eu acredito que esses frutos não dizem só respeito à nossa espiritualidade. É claro que essa é a parte principal, né? Assim é manifestada uma mudança de dentro para fora, através do nosso espírito. E essa mudança, ela ocorre em todas as áreas de nossas vidas. E, consequentemente, o nome de Deus é glorificado através desses frutos. E aproveitando para fazer um gancho aqui sobre frutos, sobre receber de Deus, nesse e-book aqui que eu escrevi chamado Colheita Celestial, eu cito diversas outras passagens bíblicas, conto histórias de como a gente pode receber aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E nesse livro eu também falo sobre muitos dos nossos propósitos que ele tem para as nossas vidas, tá? O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira ter acesso a ele. Fechou? Vou ler aqui uma passagem que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, do 6 ao versículo 7, que aqui fala muito sobre ansiedade, sobre esses momentos de aflição, de aflições que a gente acaba se deparando ao longo de nossas vidas, para você acalmar o seu coração e refletir nessa passagem, fechou? Então aqui diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por coisa alguma, tá? Seja casamento, seja situação financeira, faculdades, a sua família, qualquer coisa. Não andeis ansiosos sobre nada, nada, coisa alguma, nada. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além de tudo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que é loucura, né? É loucura. Exatamente o que está escrito aqui. Ao invés da gente ficar ansioso para que as coisas aconteçam logo, quero ter logo meu carro, eu quero logo ter a minha namorada, quero casar, quero ter logo para as mulheres, né? Quero ter logo meu varão. Quero, enfim. Ou seja, ao invés da gente ficar louco e ficar falando, não, senhor, por que isso não acontece? Tá todo mundo se casando, tá todo mundo ficando rico aí, todo mundo fazendo a faculdade que sempre sonhou, ou sei lá, não desistiu da própria faculdade, tá todo mundo com suas próprias casas e eu aqui não avançando, não crescendo em nada. E sim, eu tô falando coisas que eu mesmo já pensei dentro do meu coração, tá? E possivelmente você também, senão não estaria assistindo esse vídeo, né? Ao invés de a gente andar ansioso, aflito, querendo que as coisas aconteçam logo no nosso tempo e não no de Deus, a gente precisa orar e permanecer nele, para que a paz que excede todo entendimento possa alcançar o nosso coração. E você se sente em paz, sabe? Você não depende de coisas externas para se sentir bem, feliz com Cristo ou com a situação que você se encontra. Até porque muitas das vezes a gente
ansia tanto por algo, a gente quer tanto, nossos olhos se enchem de desejo por alguma coisa, por algum bem material, por alguma pessoa, e quando a gente finalmente consegue aquela coisa, ou muitas das vezes não dá muito valor, ou vê que não era tudo aquilo, né? Não precisava se alarmar tanto com aquela coisa, com aquela bênção, digamos assim. Não que seja ruim, né? Mas também não era tudo isso, né? Não precisava de tudo isso. E muitos de nós, eu mesmo, por exemplo, comprei um carro que eu queria muito, e depois que eu comprei, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Mas depois de um tempo eu percebi que eu nem precisava tanto dele assim, cara. Eu quase não saía, quase não andava nele. E ele ficava boa parte do tempo empoeirado na garagem. Então, para você ver, né, que às vezes é uma bênção maravilhosa, mas talvez você não usufrua tanto como você anseia essa bênção, entende? Como o bispo da igreja que eu frequento fala. Daqui a 50 ou 100 anos, essa coisa que a gente tanto lutou, tanto batalhou para obter, pode estar com outra pessoa. Aquela casa que a gente lutou tantos anos de nossas vidas, vai ter outro dono. Talvez a tua mulher vai estar com outro cara dentro dessa casa. Sim, ela tem esse direito, né? Depois que você padeceu, depois que tu morreu, ela tem o direito disso. Ser feliz num relacionamento com outra pessoa e a casa vai ficar para ela. Não sei se eu tô sendo desmotivador aqui, mas é a verdade, cara. Infelizmente, ou felizmente, é a verdade. Então, meus caros, independente da idade que você se encontra atual, eu tenho quase 29 anos e me pego pensando sobre isso, porque eu mesmo planejei a minha própria vida como seria e fui fracassando um projeto após o outro, um fracasso atrás do outro e acabou não acontecendo praticamente nada do que eu queria, mas eu ainda estou nos planos de Deus e agora eu estou me dedicando como nunca à vontade de Deus. E essas passagens eu li e me pegaram assim e se encaixaram com a situação que eu me encontro como uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Então eu acredito que muitos de vocês também vão se identificar com essas passagens e com tudo que eu acabei de falar aqui. E espero que vocês sejam transformados e abençoados e alcancem essa paz que excede todo o entendimento, permanecendo em Cristo e sem se preocupar tanto com essas coisas que a gente tanto anseia, que são importantes sim, mas não são vitais para a gente. O essencial mesmo a gente já tem, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que nos conduz diariamente. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, a deixar aquele like, ativar o sino para você não perder os próximos vídeos, fechou? E aqui tem um vídeo muito interessante que também vai edificar a sua vida, vai te abençoar e muito. Creia, assista esse vídeo que a sua vida vai ser abençoada, independente da sua situação atual, se você está lutando contra o pecado, enfim. Então é isso, meus caros. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.